Comentamos agora o fim de semana desportivo com José Cancela Moura. Boa noite, Cancela. Boa noite. Começamos pelo Comitê Olímpico e pela sucessão de Vicente Moura. Eu acho que este resultado reflete, no fundo, aquilo que se esperava do Comitê Olímpico. Havia aqui em confronto duas candidaturas, uma que era marcada por uma certa continuidade, que era representada por Marques da Silva, e uma outra representada por José Manuel Constantino, que implicaria naturalmente uma mudança. Penso que que este confronto foi extremamente esclarecedor. Nós estamos a falar de votações das federações. Importa aqui dizer que as federações que têm modalidades olímpicas têm 4 votos, as que são federações não olímpicas têm apenas 1 voto. E o resultado foi muito esclarecedor, foram 92 votos para a lista de José Manuel Constantino e 67 para a lista de Marques da Silva. A par desta situação, importa dizer-se que com esta eleição também começa um novo ciclo. O comandante Vicente Moura, que foi uma figura emblemática do movimento e do olimpismo português, completou 17 anos à frente do Comitê Olímpico e agora reinicia-se com este novo ciclo olímpico uma nova era no Comitê. Aliás, importa aqui também referenciar que esta nova eleição já tem como pano de fundo uma discussão ou uma polémica que tem a ver com o facto de haver uma passagem do projeto olímpico, ou falar-se nessa hipotética passagem da gestão do projeto olímpico para o Instituto Português do Desporto e da Juventude, o que, no entender de José Manuel Constantino, seria um retrocesso em termos organizacionais. José Manuel Constantino, que na passada quarta-feira, quando tomou posse do Comitê Olímpico, referiu que é importante tomar medidas políticas desportivas que descompliquem e não que compliquem. E eu julgo que essa é uma referência direta a esta eventual passagem. Ele diz que não está preocupado, que irá agora falar com a tutela relativamente a esta matéria. Importa aqui referir que este instituto já foi presidido por José Manuel Constantino, na sua vertente curricular enquanto personalidade ligada ao desporto, e eu ressaltaria exatamente essa experiência do Instituto, na altura, Instituto de Desporto de Portugal, em que ele foi o presidente, e também o facto de ser um conhecedor de uma realidade, mesmo em termos práticos, porque exercia até há bem pouco tempo as funções de presidente de uma empresa municipal em Oeiras, ligada ao desporto, e portanto estamos a falar de uma pessoa em que se depositam grandes esperanças para que efetivamente faça um excelente trabalho à frente do Comitê Olímpico. Esta preocupação relativa sobre esta eventual passagem do projeto para o Instituto, no fundo o que ele pretende fazer é que haja, antes de qualquer outra pessoa, ele seja um interlocutor privilegiado do Governo para tentar saber qual é a posição do Governo. Ele diz que há muita especulação à volta da matéria, falará com certeza primeiro agora com Alexandre Mestre, secretário de Estado, que já esteve presente na posse, e que eu penso que eventualmente depois de talhadas algumas questões que possam dividir ou divergir, porque estas questões vêm a público e também não se sabe muito bem se já são facto consumado ou se efetivamente não passarão de algum boato ou algum ensaio que eventualmente possa acontecer para o futuro. É um bocadinho estranho que no início de um ciclo olímpico isto se possa fazer de modo precipitado. Portanto, eu compreendo muito bem esta preocupação manifestada por José Manuel Constantino. Prometeu também fazer tudo para manter a proximidade com os atletas e melhorar o nível desportivo do país, mesmo reconhecendo, Cancela, que estamos num contexto complexo e difícil em que os recursos financeiros escasseiam. Pois, isso também deve ser outra referência que ele fez, que eu acho que tem a ver, por exemplo, com a última polémica à volta dos medalhados dos últimos Jogos Olímpicos, nomeadamente na canoagem, que houve uma certa polémica acerca da interpretação da atribuição dos prémios e da legislação em vigor. Ele centrou muito o seu discurso de posse numa vertente onde a referência importante ou o centro das atenções é para os atletas, faz algum sentido, porque alguns são referências nacionais. Eu lembro que, por exemplo, nesta equipa que agora é impulsada no Comitê Olímpico, há uma figura incontornável do desporto português, com o vice-presidente que é Rosa Mota, e que efetivamente denota esta preocupação de José Manuel Constantino fazer dos atletas a sua grande referência. Por outro lado, não deixaria de destacar que relativamente
relativamente a esta equipa, também integra esta equipa o Mário Santos, da Federação Portuguesa de Canoagem, com todo o mérito, uma vez que... Hermínio Loureiro também. E Hermínio Loureiro, bem como José Manuel Araújo, como secretário-geral, que eu penso que são indicadores interessantes relativamente à composição de um novo elenco que pode, de facto, onde podemos, de facto, depositar grandes esperanças. Cancela, passando a outro tema que está a marcar a atualidade desportiva, é aquela que é apelidada a nova praga desportiva, que são as faltas de comparência. Pois tem vindo ao público, e isto tem a ver com uma coisa que se chama, as pessoas menos atentas, importa às tantas começar pelo fim, que é o princípio da continuidade territorial. Na verdade, este princípio está vertido na Constituição e tem a ver com as deslocações. Este princípio defende que, inclusivamente, as próprias ilhas e, portanto, as equipas insulares serão integradas e terão os mesmos direitos de participação nas competições desportivas, e não só, mas estamos a falar de desporto, como todas as outras do continente. E, portanto, estamos a falar da integração da Madeira e dos Açores no território nacional. O certo é que as equipas das regiões autónomas estão a ser cada vez mais penalizadas pelas faltas de comparência das equipas do continente. Pois, mas a verdade é que isto, e eu diria vice-versa, porque, efetivamente, as questões que se colocam até parece que nem são de ordem financeira. Importa aqui referir... Há aqui dois aspectos que eu gostaria de centrar esta questão. As questões financeiras não me parece que estejam na ordem do dia, por causa na origem das faltas de comparência, porque grande parte destas equipas, quando se deslocam às ilhas ou das ilhas ao continente, tem uma compensação financeira que eu julgo que passará, inclusivamente, quer pelo pagamento das passagens, quer inclusivamente pelas ajudas nas suas estadias ou nas suas deslocações. Sim, mas por exemplo, no caso, desculpe, Cancelo por interrompê-lo, mas no caso dos clubes madeirenses dizem que, por exemplo, há atrasos no pagamento dessas com participações que têm gerado problemas aos clubes. Admito que, eventualmente, em alguns casos, isso possa acontecer, mas, como eu digo e repito, não estarão na origem das próprias faltas de comparência. Por outro lado, mal se compreenda que se chega a um estado absolutamente desolador, porque eu estou a falar de números que tive a oportunidade, tive acesso a fazer, não tenho todos os elementos, mas são números absolutamente assustadores que estão neste momento a influenciar de forma muito negativa as modalidades amadoras. A outra questão que eu referia tem necessariamente a ver com os regulamentos disciplinares ou das próprias competições. Eu já estou, e obviamente da minha experiência profissional e até de dirigente federativo, grande parte das modalidades coletivas têm penalizações com as faltas de comparência. Em princípio, à segunda falta de comparência seguida, ou à terceira, ou quarta ou quinta interpelada, as pessoas e os clubes serem penalizados com a desclassificação, neste caso as equipas. Mas isto não tem acontecido, por exemplo, na Federação de Patinagem. Temos o Candelária que já vai... Não, aqui até houve casos mais graves. O Candelária, obviamente, é um deles, mas nas últimas 2 épocas haver 6 eliminações de equipas entre o ténis de mesa e o próprio, quer o feminino ou masculino, o voleibol ou até o hóquei patins, que foi o Porto Santo, ou 44 ausências também distribuídas por 4 modalidades. Por exemplo, o ténis de mesa é uma desgraça, 26 faltas de comparência, 8 no hóquei, 6 no basquetebol, 4 no voleibol. Isto, no fundo, também já é... E importa aqui referir que o que está aqui em causa é o falsear da verdade esportiva, que eu não tenho dúvidas nenhumas que efetivamente isso possa acontecer, e inclusivamente a adulteração dos próprios resultados esportivos. Aquilo que aqui se passa, por exemplo, ou que se passou no basquetebol feminino, acabou por influenciar a própria classificação final, beneficiando e prejudicando as equipas nos confrontos da fase final da competição. Desculpa, Cancela, temos mesmo que interromper esta tosse, não foi provocada, mas é mesmo serve de mote para acabarmos este comentário ao fim de semana desportivo. Obrigada e até para a semana. Boa noite.